esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem sempre que lembrar assim que é muito importante. E é bom porque quando uma pessoa sempre lembra que ela é importante, então ela também faz um trabalho para respeitar as outras pessoas, consequentemente ela vai tendo uma maneira que não aceita qualquer coisa. É um trabalho assim de atenção. A gente tem que desenvolver uma maneira de sempre ser atento com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente ouve. E observando assim que nós temos que ter um trabalho de ir nos alinhando durante a vida. Não podemos ser pego de surpresa. Muitas pessoas falam assim que foi pega de surpresa, porque na natureza não tem esses acontecimentos assim de ser pego de surpresa. A natureza sempre faz um trabalho de avisar, de anunciar. Então nós temos que desenvolver a capacidade de ler aquilo que está sendo anunciado. Nossa maneira de ser, com a nossa saúde, o jeito que a pessoa tem que ser durante a vida. Um esforço de alinhar-se é um trabalho constante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Germes Enteais. Estudando o livro Na Luz da Verdade, a gente vai confirmando assim que existem germes espirituais e existem germes enteais. Os germes enteais vão tendo o seu desenvolvimento e vão tendo a sua finalidade. Do jeito que tem os enteais que cuidam das flores, tem os enteais que cuidam das pedras, tem os enteais conscientes e tem os enteais inconscientes. A manifestação do espírito humano na natureza seria sempre melhorar. E nós vamos ter que fazer esse trabalho de tendo que ter o conhecimento das leis que o Criador instituiu. Nós sabemos assim que pelas profecias sempre falaram e sempre falam que tem o juízo final. E os seres humanos que sobreviverão no juízo é aqueles que conhecem as leis da natureza e que procuram viver de acordo. Aqueles indiferentes serão cuspidos fora. Germes enteais, eles sempre continuam tendo o desenvolvimento. Nessa parte da criação que se encontra a Terra, tem esta importância sim, porque como nós encontramos nesta condição de ter o amadurecimento, de encontrar-se amadurecido, então não vem mais germes para esta parte da criação, germes espirituais. Os germes enteais continuam tendo o seu desenvolvimento. Os germes enteais que tornam-se enteais com o desenvolvimento e continuam tendo o desenvolvimento na criação. Somente para os germes espirituais é que não tem mais esse desenvolvimento nesta parte da criação, mas em outras partes do universo. Os germes enteais, com o seu desenvolvimento, eles então continuam tendo o seu trabalho, o seu progresso. E o espírito humano tem que fazer parte deste conhecimento. E é muito importante assim, porque os germes enteais que se desenvolveram e tornaram-se conscientes são os enteais que se encontram trabalhando próximo da matéria grosseira. O desenvolvimento deles é na parte da matéria fina da matéria grosseira. Esta é a parte que os germes enteais se encontram com o seu desenvolvimento. E eles atuam também, e é muito importante assim, porque anteriormente tinha espíritos humanos que tinham possibilidade de vê-los. Então as referências que falam das fadas é justamente as que permitiam de serem vistas pelos espíritos humanos. E as fadas, elas sempre estão trabalhando de acordo com a vontade do Criador, cuidam das flores. E nós vemos assim a beleza de cada flor, independente do tipo da flor.
E também o desenvolvimento das fadas se encontram num botão de flor da sua espécie. E os enteais, tem os enteais das águas, que são os enteais femininos, têm forma feminina, e tem os enteais das pedras, da terra, tem os enteais que cuidam das árvores, que têm a forma masculina. Cada espírito humano tem a possibilidade de ter o seu desenvolvimento e de fazer parte do desenvolvimento que apresenta na criação. E cada um é que tem que ir observando assim a maneira que ele tem que conhecer os ensinos. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai ficando atualizada. Então, as referências, assim, da manifestação do juízo final, da condição de manter-se vivo e de sobreviver às transformações que estão ocorrendo, é que quando a pessoa estuda, dentro dela, ela modifica. Então, as irradiações de uma pessoa que estuda o livro Na Luz da Verdade é diferente. A condição de melhorar-se tem aquela importância que a pessoa tem que ver se a melhora, trabalhando assim na vida diária, fica bem fácil. Porque se uma pessoa trabalha numa empresa e ela tem a sua condição de responsável, e a responsabilidade não é somente porque ela faz aqueles afazeres que são destinados a ela. Ela também tem que melhorar a sua condição. Para manter-se no movimento daquele funcionamento, ela também tem que ter um aprimoramento. Nós temos que analisarmos assim que as leis do Criador, elas são firmes e definidas. A pessoa só percebe a atuação dessas leis quando ela vivencia sempre assim, de uma maneira danosa, e ela conseguiu sair daquela situação. Fala assim dos auxílios que ela recebeu, mas os auxílios eles sempre estão à disposição. Cabe ao espírito humano melhorar a sua irradiação, melhorar a sua frequência, para ter a possibilidade de receber desses auxílios. Então, o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando assim que a pessoa vai melhorando. E aquela condição muito importante assim de sobreviver, não é somente sobreviver, de ter o pão de cada dia. O jeito que a pessoa faz, então o jeito que a pessoa tem um comportamento. Nós sabemos assim que tem pessoas que têm um comportamento bom e têm uma confiança. Essa confiança é que dentro da pessoa ela se encontra mais ligada à luz, porque todo um movimento que a pessoa faz tem que ser feito também com uma maneira de entrar numa condição de ficar em harmonia com a própria pessoa, porque não está relacionado a ter que ter um relacionamento no trabalho, então devido a isso a pessoa fica apresentando um relacionamento social. O relacionamento com outra pessoa tem que ser realmente um relacionamento bom. E é bem importante assim, porque as limitações que apresentam, não apresentam porque o outro apresentou uma limitação. Apresenta-se porque nós não temos a condição de nos tornarmos qualificados. Então, essa falta de naturalidade faz com que nós tenhamos um tipo de radiação que vai nos deixando inseguro. Essa insegurança faz com que as irradiações do juízo final atuem na pessoa. E nós sabemos assim que não é a pessoa que vai trabalhar passando em frente ao juízo. Os raios do juízo são emitidos no universo, para o universo. E nós sabemos assim que no nosso cérebro tem o comando de cada parte do nosso corpo. E não é somente uma parte do cérebro.
Sabemos assim que o comando da nossa atuação no nosso corpo são em várias partes do cérebro, porque tem casos assim de pessoas passarem por acidentes e perder uma parte do cérebro e ela continua atuando com o seu corpo, apresenta determinadas limitações, ela supera aquelas limitações, então existe um comando da nossa vida em várias partes do nosso cérebro. Então os raios que o juiz do universo emite, eles atuam na parte mais fraca que aquele espírito humano tem. Para nós sobrevivermos no juízo, nós temos que fazer um trabalho de ir vendo como nós nos encontramos, qual é o procedimento que precisamos de ter para melhorar a nossa maneira de sermos e de melhorar a nossa condição. Quando a pessoa fala assim que do jeito que ela se encontra é um jeito bom, aquele jeito a gente tem que analisar que é um jeito relativamente bom, porque existem jeitos melhores. É só observar assim uma pessoa que vem fazendo um trabalho com ela mesma, de melhorar-se, de melhorar a condição do seu alimento, de alimentar adequadamente. Um tempo depois, quando aquela pessoa olha uma foto, a foto recente apresentando mais idade, ela se encontra com traços melhores do que uma foto anterior. Justamente porque dentro a pessoa melhorou a sua frequência, a sua irradiação. Germes enteais. Sabemos assim que tem os enteais que são inconscientes, que eles também apresentam o seu desenvolvimento. E tem os enteais conscientes, que têm as características femininas e masculinas. Os enteais da água, as ondinas, apresentam características femininas. Os enteais das flores, que são as fadas, apresentam características femininas. Os enteais das árvores, que têm um corpo mais rústico, justamente pela natureza do trabalho que eles exercem, então eles também apresentam a característica de um corpo masculino, como também os gnomos das pedras e da terra. E o espírito humano tem que lembrar assim que em épocas anteriores sempre foi falado das fadas, e sempre nós temos aquela consideração pela natureza, mas a natureza ela é dividida, não é uma coisa tumultuada. Os enteais apresentam esta condição muito importante de serem organizados justamente porque eles trabalham na vontade do Criador. São entes que apresentam assim a importância. O ser humano ele vai observando assim que do jeito que nós estamos tendo um comportamento, nós nos encontramos numa condição que não apresenta uma perspectiva. E a perspectiva que cada um vai tendo é sempre naquela condição assim de esperar a velhice e de viver no seu futuro mais tranquilamente na velhice. Então o conceito que nós desenvolvemos, o conceito que nós vivemos, é um conceito errado, porque se nós observarmos assim, nós vamos confirmando que os enteais continuam tendo o desenvolvimento e continua tendo o trabalho. E o ser humano sempre vai esperando aquela condição assim, ficar envelhecido e de não precisar fazer mais nada. Para o espírito humano já se encontra nesta condição de juízo final. E é bem interessante porque quando a natureza manifesta numa forma de fúria, a gente vai observando assim o trabalho que é feito, não encontra nenhum animal morto pela manifestação da natureza. E é bem interessante porque tem relatos assim que antes de ter tido aquela manifestação na natureza de uma erupção ou de tempestades, para aquela localidade, aquela tempestade, aquela erupção foi muito prejudicial naquela localidade.
E os seres humanos que vivem naquela localidade tiveram muitas consequências. E é bem importante assim, porque não se encontra nenhum animal nas imediações. Então os ETAs, eles fazem esse trabalho, porque os animais, eles são guiados, eles são dirigidos. E como eles encontram na condição de viverem naturalmente, são resgatados, eles são retirados. Então o espírito humano, ele tem que entrar nesta condição assim, de observar as manifestações da natureza, germes enteais, do jeito que os espíritos humanos tiveram e têm o seu desenvolvimento nas partes do universo, através do desenvolvimento do germe espiritual, de tornar-se espírito humano, enquanto o espírito humano tem somente a consciência, ele continua sendo o germe espiritual. Quando ele passa a ter as manifestações, é que ele passa a ter a consciência, é que ele passa a ter a condição de espírito humano. E os germes enteais, quando eles têm o seu desenvolvimento, eles continuam trabalhando. Eles continuam fazendo aquela função que eles tiveram o desenvolvimento. Os gnomos trabalhando com as pedras, possibilitando o seu desenvolvimento, possibilitando o crescimento das pedras, os gnomos da terra possibilitando o trabalho deles, e as fadas possibilitando o trabalho delas. Então o espírito humano tem que lembrar assim, que nas manifestações, somente aqueles que se encontram envoltos através dos ensinos, porque nós sabemos assim que a nossa irradiação, ela se encontra em volta de nós. É bem interessante, porque quando uma pessoa faz um trabalho com ela mesma, ela percebe em volta do seu corpo uma irradiação. Essa irradiação é como a pessoa atua com ela. E essa irradiação é que vai possibilitar que a pessoa sobreviva na época do juízo final. As pessoas podem achar assim que ela não tem nenhum problema e que ela vai sobreviver facilmente. E nós vamos observando assim que em muitas partes da Terra vão empurrando o juízo final para depois. Mas é bom a pessoa ir observando assim, que tem acontecido e que continua acontecendo. E que cada um tem que passar pelas limitações que ela tem. A maneira de encontrar-se resguardado é como a pessoa vai melhorar as suas irradiações. Esse envoltório. E a gente observando assim, essa questão do envoltório é bem interessante, porque quando um adulto está com uma criança no colo, vem uma chuva ou vem ventos, a primeira coisa que ele faz, ele procura envolver aquela criança de uma maneira que aquela criança não receba aquelas manifestações externas. Então é bem interessante, porque o adulto faz esse trabalho. Na nossa vida diária, a maneira de termos esse envoltório, porque não tem como um adulto agora ser carregado e ser protegido como uma criança. A maneira do adulto ter o envoltório é conhecendo as leis do Criador. E é bem importante a pessoa lembrar assim que não adianta somente conhecer, porque tem um ensino que a pessoa tem que lembrar que ela não precisa de falar, ela é. E quando uma pessoa ela encontra-se segura daquilo que ela apresentou. E também a gente vai confirmando assim, toda época tem adultos que apresentam esta condição. Cada pessoa tem que fazer um trabalho com ela de ir observando o tom de voz que ela utiliza. O tom de voz fica bem fácil assim, da criança pequena, o jeito que a criança fala é o jeito que ela vai ser atendida. E do jeito que o adulto fala, é o jeito que ele vai ser atendido. E nós temos que ter uma condição muito importante, que não precisamos de desenvolver um jeito de temor para ser atendido. Podemos desenvolver um jeito de ter uma consideração
para que venham nos atender naquilo que nós necessitamos, naquilo que nós temos a responsabilidade. O desenvolvimento dos germes enteais, eles continuam, e cada enteal tem a sua característica e tem a flor que ele tem que ter o seu desenvolvimento naquela flor. Então, os enteais que cuidam do fogo, então eles têm a flor do fogo que possibilita que eles desenvolvam naquela flor. Assim como tem a flor que desenvolve os enteais da água, os enteais da água são desenvolvidos na flor da água, e com o desenvolvimento deles, então eles passam a ter as suas atividades. E nós temos que lembrarmos assim que tem as correntes espirituais e tem as correntes enteais. As correntes enteais transportam os germes enteais. O trabalho que eles exercem é na matéria fina da matéria grosseira. Tem a matéria grosseira, tem a matéria mediana e tem a matéria fina da matéria grosseira. O trabalho dos enteais e o seu desenvolvimento está sempre relacionado na matéria fina da matéria grosseira. Desenvolvimento que nós vemos está sempre relacionado assim. É só observar uma planta, observar uma folha que existe, e esta flor, o desenvolvimento dela, quando a pessoa percebe, esta flor já foi desenvolvida, esta folha já foi desenvolvida. Um trabalho dos enteais é esse trabalho. E é bem interessante assim, porque se a pessoa observa o trabalho que os enteais têm, no caso daquelas pessoas que têm uma árvore nas suas proximidades, a folha que fica mais na superfície do topo daquela árvore também recebe água igual àquela que fica mais próxima do solo. Os enteais, eles fazem esse trabalho de vivificando toda a parte que é da sua responsabilidade. E o espírito humano tem que lembrar assim, que ele tem que colaborar com a sua irradiação. O nosso trabalho seria assim melhorar o ambiente que nós nos encontramos, porque em volta de nós tem os enteais que atuam, trabalhando, fazendo a vontade do Criador. E o espírito humano é o único que tem o livre-arbítrio. E devido a isso, ele também tem que colher aquilo que ele semeou. E a nossa maneira de colher, a gente sabe assim que existe. Como todas as coisas na criação são cópias, fica bem fácil assim da gente ir confirmando. Se um filho teve um comportamento bom, quando ele faz um pedido, aqueles seus tutores, assim que podem, atendem aquele pedido. Se esse filho teve um comportamento que não foi bom e ele faz um pedido, de imediato os tutores falam assim que ele não tem tido o merecimento para ter aquele pedido que ele está fazendo. Poderá receber na sequência o pedido feito, devido ao fato da importância daquele pedido, da necessidade. Então o adulto, mas de imediato, procede assim. Diante do Criador, o nosso procedimento também é assim. Cada um tem que colher aquilo que ele plantou e aquilo que ele vem plantando. E o nosso plantio está sempre relacionado aos nossos pensamentos e aos nossos atos. E essa maneira de ver como nós nos encontramos é uma responsabilidade individual. Porque se a pessoa tem uma transformação dentro dela, então ela teve uma mudança. E a gente vai observando assim que a graduação de uma transformação. Germes enteais, eles têm o seu processo de desenvolvimento, e assim que eles têm o seu desenvolvimento, eles continuam tendo a evolução, passam a ter a sua responsabilidade. Então a Terra, essa parte do universo, não recebe mais espíritos humanos que não tenham tido o amadurecimento, devido ao fato de nós nos encontrarmos no juízo final
E é bom assim observarmos, porque as transformações são feitas com o trabalho dos enteais. O trabalho é tão bem feito que a água, ela faz a manifestação dela, que precisa de ser feita, e depois ela vai para uma outra localidade. E é muito bom assim, observando esse trabalho, a grandiosidade do trabalho dos enteais. A matéria grosseira manifesta através do trabalho que os enteais fizeram na matéria fina. E o espírito humano vai tendo que ter esta responsabilidade com ele mesmo, porque a nossa maneira de pensarmos é que vai possibilitando a ligação com os enteais e o trabalho que os enteais terão. Facilitar o trabalho dos enteais em construir coisas agradáveis com os pensamentos, com os atos, facilita também o trabalho deles. Com esse costume de construir coisas boas, também nós vamos mudando a nossa irradiação e nós teremos a possibilidade de sobreviverem no juízo final. Muitas pessoas sabem assim que existem as fúrias. E as fúrias, elas têm formas femininas e têm formas masculinas. As fúrias não são coisas do Criador, porque o trabalho delas é de destruir. Quando as fúrias atuam, elas atuam desta maneira, destruindo, mas elas serão soltas como já são soltas no juízo final. E os seres humanos que terão a possibilidade de sobreviverem ao juízo final é aqueles que se encontram de acordo com os ensinos. Justamente assim, pelo jeito que eles atuam, a mesma coisa que o adulto segura a criança, quando está transportando aquela criança, o resguardo, possibilitando que aquela criança não sofra consequência, estudando o livro Na Luz da Verdade, ele adquire esta condição de tornar-se, ele mesmo ficar protegido através das suas irradiações. Então as manifestações das fúrias não irão atingi-lo. Germes enteais. Então o desenvolvimento dos germes enteais são nas flores, é na matéria fina da matéria grosseira. E essa matéria fina, os espíritos humanos não têm a capacidade de vê-la. Nós sabemos assim que existe as manifestações na matéria fina. Se na matéria grosseira mediana nós sentimos a manifestação, na matéria grosseira fina transpassa a terra. E os enteais, eles atuam nesta matéria. E o seu desenvolvimento, o desenvolvimento nas flores, é o que protege a sua transformação. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, vai tendo esta condição de ir vendo aquilo que ele precisa, que cada um de nós precisamos, observar o tipo de pensamento que nós temos, o tipo de atos que nós temos e a maneira que nós precisamos de continuar tendo para melhorar a nossa irradiação, para melhorar a nossa frequência. O espírito humano tem que lembrar que ele terá que colher aquilo que ele plantou. Quando uma pessoa fala assim que não acredita em nada, a vida não está relacionado em a pessoa acreditar ou não acreditar. Está relacionado a ver como a pessoa é em relação aos ensinos. Colher, nós vamos ter que colher. E se uma pessoa acha assim que ela não fazendo nenhum ato, ela então não terá nenhuma colheita, se ela não fizer nenhum ato, independente dela, terá que ter a colheita do enrijecimento.